Amém. Eu gostaria de agradecer ao PH pelo convite, agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar nessa casa de oração, falando um pouco da minha vida, mas principalmente falando de tudo que Deus tem feito por mim ao longo desse um ano e pouco, que é o tempo de minha conversão. Os irmãos que não me conhecem, meu nome é Sérgio, tenho 45 anos, sou de Brasília e moro aqui em Recife há 3 anos. Eu venho de um lar, uma família que me criou com amor, uma família católica, porém não praticante. Não tínhamos o hábito em casa da leitura da palavra, não tínhamos em casa o hábito de frequentar uma missa. Cresci assim, uma infância normal. Eu queria, porque essa é a segunda oportunidade que a UPH me concede de dar meu testemunho. E Deus tocou meu coração para que esse segundo testemunho fosse um pouco diferente do primeiro, mais focado na minha fase adulta, mais focado nos relacionamentos que tive. Hoje eu estou no meu 4º casamento. E porque a mensagem e o que Deus disse ao meu coração, principalmente porque a transformação da minha vida tem muito a ver nesse sentido, é falar para a família, falar para os maridos principalmente. Meu primeiro casamento, eu casei, eu ia completar 18 anos. A minha namorada ficou grávida, nós nos casamos. Porém, esse casamento não durou muito tempo, durou um ano e pouco. Porque eu tinha, nesse casamento, continuei com os hábitos que já tinha adquirido um pouco antes. Eu bebia, eu me drogava, porque eu vivia em prostituição e dessa mesma forma eu procedi no casamento. Não podia dar certo como não deu. Desse relacionamento eu tenho uma filha de 24 anos. Nos separamos, não vi minha filha crescer. Logo na sequência eu comecei um outro relacionamento. Nesse relacionamento eu tive mais 2 filhas. E fui o mesmo homem no segundo casamento, procedendo da mesma forma, e a minha vida tomando uma guinada na direção do inimigo do Senhor de uma forma muito forte. Foram se acentuando meus problemas com droga, se acentuando as mentiras, as traições, toda sorte de orgia, toda sorte de uma vida voltada totalmente para a carne e muito longe do que hoje eu vivencio. Não tinha uma Bíblia em casa, não abri uma Bíblia, não criei minhas filhas falando da existência de Deus, porque a própria existência de Deus por mim era questionada. E mais uma vez, esse relacionamento também não deu certo, porque eu fui o mesmo homem, e a palavra diz que não se coloca remendo novo em roupa velha. E foi isso que eu tinha feito no começo. O terceiro relacionamento que eu tive, esse segundo durou 13 anos. O terceiro relacionamento, lá estava novamente o velho homem agindo da mesma forma. E eu vendo ao longo dos anos a minha vida não indo para frente. A cada passo que eu dava para frente parecia que eu dava 10 para trás. E ao longo desse último relacionamento, meus problemas com drogas ficaram muito sérios, muito sérios. Eu era usuário quanto mais de cocaína, fazia uso dessa substância quase que diariamente. Bebida, traição, orgia, sexo ilícito. Essa era a vida que eu vivia literalmente nas trevas. E também não deu certo, acabou esse relacionamento. E por conta do meu uso, quanto mais acentuado, cada vez maior de cocaína,
mais saída para a minha vida. Cheguei a atentar contra a minha vida, achando que essa era a única saída que eu teria para a resolução do meu problema. Mas o amor de Deus por mim foi maior. Eu não consegui obter êxito nessa tentativa por ter os pulsos, mas foi socorrido a tempo. E me propus a fazer um tratamento. Eu fui para uma comunidade terapêutica. Lá eu passei 9 meses. E nessa comunidade eu tive o primeiro contato com Deus. Entendi, acreditei, senti a presença do Senhor em minha vida. Mas porém, eu ainda não estava preparado para deixar Deus agir na minha vida. Eu meio que sosseguei um pouco a vida alucinada que eu tinha. Deus me deu, ao término desses 9 meses, a oportunidade de recomeçar minha vida. Deus me presenteou com a minha esposa atual. E eu quis, trilhar um caminho diferente, ser uma pessoa diferente nesse relacionamento, que desse certo, porque eu já era uma pessoa que não tinha entregado a minha vida aos cuidados do Senhor, mas tive o primeiro contato com Deus e senti a presença de Deus na vida de minha esposa, uma serva fiel ao Senhor. Vim a Recife por conta desse relacionamento que hoje eu tenho, 3 anos. Deixei tudo e vim para cá para viver com minha esposa. Mas novamente veio a palavra à cabeça que não se põe remendo novo em roupa velha. Porque eu era ainda, até esse momento, um velho homem, e as coisas não demoraram a voltar a acontecer. Voltar a usar droga, voltar a beber, voltar a mentir, voltar a trair. Então, nesse momento, eu acho que pela abertura que já tinha sido dada a Deus na minha vida, porque eu enxergo que apesar desses anos todos de servidão ao inimigo do Senhor, o Senhor sempre esteve do meu lado, me dando livramentos, me protegendo e tendo um propósito na minha vida. E aqui houve um momento em que Deus começou a me incomodar. É bom falar para os irmãos, porque quando a gente fala para quem não tem uma intimidade com o Senhor, fica parecendo que é conversa de quem está doido ou de quem é fanático. Mas Deus começou a falar comigo, pedindo que eu mudasse o rumo da minha vida, que eu parasse com tudo que eu estava fazendo. E Deus disse ao meu coração que eu tinha que contar todos os pecados da minha vida, que estavam sendo cometidos agora, para minha esposa. Que não era para ele, porque ele conhecia todos os meus pecados mais do que eu. E eu pensei que eu estava ficando doido, ouvindo aquela voz falar comigo, por sentar com minha esposa e dizer que a traía, que mentia. E a voz dizia, você vai falar toda a verdade, com sua esposa, é problema meu com ela, de Jesus. E assim eu fiz, eu acreditei, e a ela contei todas as traições. Nosso casamento já não vinha no momento bom. Foi a intervenção do Senhor que fez estarmos até aqui juntos e de uma forma bem diferente, graças a Deus. No Salmo 40, o salmista Davi diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os passos. Então, nesse momento, é isso que o Senhor faz comigo.
eu ouvi a voz de Deus, clamei por socorro, porque novamente eu estava a perder uma esposa e um relacionamento novamente dando errado, e eu perdendo o que hoje eu enxergo que é algo que eu tenho mais precioso na minha vida, que é minha esposa, porque era um presente de Deus dado por mim, e ela tem ajudado o Senhor nesse tempo, e também é responsável muito pela transformação que o Senhor tem feito em minha vida. Então, depois disso, de ter falado tudo, de ter a cada palavra que eu dizia era uma faca que eu enfiava no coração de minha esposa, eu me ajoelhei, clamei ao Senhor, pedi perdão, e acho que foi o momento que eu fui mais verdadeiro em minha vida. Jeremias 29, 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a partir desse momento, houve uma busca, porque o Senhor já estava presente em minha vida. Então, eu fiz uma promessa aos céus, eu fiz uma promessa à minha esposa, de que ia abrir a minha vida, deixar o Senhor tomar conta, entregar minha vida aos cuidados do Senhor, mas de uma forma diferente do que tinha sido em toda a minha vida, com verdade, que a palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E assim aconteceu comigo, irmãos. Nós fomos a alguns cultos, e eu tinha pedido ao Senhor que aonde fosse tocado, ali eu iria congregar. Depois de um mês, a gente indo a cultos e a cultos, recebi um convite para ver um culto nessa casa. E assim aconteceu aqui, viemos. E durante o culto, aqui aconteceu algo que não tinha acontecido em nenhum culto anterior que tínhamos ido. Aqui eu senti a presença do Espírito Santo. Houve momentos durante o culto que eu tive que me segurar nessa cadeira, porque a sensação que eu tinha de que eu ia sair levitando, porque eu era tomado por algo que eu não conhecia até então. E ao sairmos daqui, eu disse à minha esposa que é aqui, amor, que vamos frequentar, porque como diz o lema da igreja, né, que no lugar onde Deus é visto e vidas são transformadas. Mas eu não queria mais agir como agia, né, porque o Espírito Santo já estava habitando em mim. Hoje eu enxergo isso nesse momento. Eu queria a verdade na frente em tudo na minha vida. Eu vim ao primeiro culto, o segundo culto, o terceiro, o quarto, frequentamos aqui um mês. Aí houve o acampamento da igreja durante o carnaval de 2010. E no último dia do acampamento, durante o apelo, quando eu me vi, eu já estava na frente, abraçado, chorando com o pastor e tomando a decisão mais acertada e importante de toda a minha vida, que foi entregar minha vida aos cuidados do Senhor Jesus, reconhecendo como o único e suficiente Salvador da minha vida. E esse foi um momento de verdade, que eu poderia ter feito antes, durante os cultos aqui, mas não era assim que o Senhor queria. O Senhor queria agir na minha vida do jeito que tem agido ao longo desse ano, porque Ele queria encontrar dentro do meu coração pela primeira vez a verdade. E eu me abri com o Senhor com verdade. E de lá para cá, irmãos, eu só tenho histórias de vitória e de conquista para contar, porque Deus tem sido fiel. A mim, ao longo desse 1 ano e 1 mês de conversão, a ideia de entregar minha vida e buscar o Senhor não foi fazer com Deus uma troca, porque com Deus eu só tenho que agradecer.
Mas Deus tem derramado bênçãos na minha vida, que logo no início isso me assustava muito, porque eu não me achava merecedor de tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, e não acreditava. E quando eu via outros testemunhos dos irmãos falando das maravilhas que Deus fazia em suas vidas, eu pude vivenciar isso acontecendo na minha vida, vendo o amor de Deus e a sua fidelidade sendo derramada com muita força na minha vida. E Deus tem sido fiel. Eu tenho sido uma pessoa diferente. Muito ainda tenho que mudar, mas eu estou nas mãos do oleiro e ele tem me feito vaso. Porque essa é a promessa que Deus tem em minha vida, como tem na vida de todo mundo, de que é vida e vida em abundância. E o Senhor só age na vida de quem assim o permite. Eu tenho permitido que Deus age na minha vida, e tenho enxergado a vida comum do lar de forma diferente. Tenho sido procurado ser um marido diferente, porque a palavra me diz em Efésios 5, 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Mas diz também no 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. No 31, o sentido maior da vida 2, que diz que eis que deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E assim tem sido minha vida. Buscar ser com minha esposa, uma só carne, um só corpo, um só coração, uma só oração. E tenho aprendido o sentido verdadeiro da palavra amor, porque só o que o Senhor tem derramado na minha vida é amor. Porque essa é a única arma que Deus tem, é a arma mais poderosa que a arma, é o amor. E esse amor tem me transformado, porque Deus não tem pedido nada em troca, e tem sido fiel. E temos buscado ao longo desse ano devolver a Deus a fidelidade que Ele tem tido conosco, que Ele tem tido comigo. Diz a minha esposa que a transformação em minha vida é gritante. Eu sinto que muito ainda tenho que melhorar, porque eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou pecador. Mas hoje eu sou uma pessoa diferente, porque hoje eu permito que o Senhor haja na minha vida, pois eu deposito total confiança, pois creio em todas as promessas que Deus tem feito em minha vida e as tem cumprido. Em 1 Pedro 3, 7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então hoje eu conheço o sentido da palavra amor, porque eu sinto o amor de Deus na minha vida, e sinto o amor da minha esposa, e sinto o meu amor por ela e o meu amor por Deus. A felicidade de estar aqui nesse momento dizendo que Deus é vivo, que Ele age na vida daquele que assim o permite, que ao longo da minha vida eu ouvi uma frase que para mim era quase verdade. Eu olhava e dizia: Sérgio, não tem jeito.
Mas diz a palavra também de que quando o homem diz que não tem jeito, é esse momento que Deus começa a agir. E Ele agiu na minha vida, irmãos. Eu não me drogo há mais de ano, não sinto vontade. E o último milagre, a última transformação que Deus fez esse ano, no acampamento do carnaval, porque eu ainda estava fumando cigarro, e no acampamento desse ano Deus completou a obra que Ele fazia na minha vida, que eu não fumo mais. Então hoje eu não tenho vício nenhum, graças a Deus. E hoje eu pauto minha vida na verdade, procurando ser um ser humano melhor, procurando ser um marido melhor, procurando ser um cristão melhor. E hoje me sinto mais digno do que eu não sentia há um ano atrás, de ser chamado filho de Deus, porque Deus tem agido na minha vida, e a Ele eu sou grato. É isso, irmãos. Obrigado pela atenção de vocês.